E aí, pessoal, como é que vão vocês? Hoje nós vamos falar a respeito de geometria molecular. A geometria molecular ela é importante em compostos que fazem ligação covalente entre os elementos que participam da ligação, porque dependendo da geometria, do formato que a molécula assume, isso vai definir algumas propriedades, a maneira como essa substância vai comportar, que é o que nós vamos falar mais tarde em um próximo vídeo, tá ok? Então, considerando a molécula de HCl, né? O átomo de hidrogênio, ele tem um único elétron. O átomo de cloro, ele tem 7 elétrons de valência. Como que eu sei isso? Olhando na tabela periódica. O cloro está na coluna 17, todo mundo que está na coluna 17 da tabela periódica tem um elétron de valência, tá? Então, a ligação acontece aqui, né? Se vocês olharem, essa molécula, ela parece uma linha, né? Então, moléculas que parecem uma linha, elas têm geometria linear. Então, essa é a geometria da molécula de HCl. Além disso, uma molécula pode ser polar ou apolar. Como que eu vou saber se a molécula é polar ou apolar? Eu faço uma setinha apontando para o elemento químico mais eletronegativo. O cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então eu faço a seta apontando para o cloro. Como que eu sei que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio? O cloro é ametal, os ametais são mais eletronegativos que o hidrogênio, tá? Então, quando é assim, eu falo que essa molécula tem um momento de dipolo diferente de zero. Nesse caso, um momento de dipolo que aponta para a direita. Então, como ela tem um momento diferente de zero, significa que essa molécula é uma molécula polar. Então, vamos ver outro exemplo. Molécula de C2H2. Então, essa molécula, ela tem apenas 2 átomos de carbono e 2 átomos de hidrogênio. O hidrogênio, como vocês sabem, ele tem um elétron só. Como a molécula só tem hidrogênio e carbono, esse hidrogênio vai estar obrigatoriamente ligado ao carbono, né? Ela tem mais um carbono e mais um hidrogênio. Então, o carbono, ele está na coluna 14 da tabela periódica. Significa que ele tem 4 elétrons de valência. Como ele tem 4 elétrons de valência, o carbono precisa fazer 4 ligações. Como ele está fazendo uma ligação com o hidrogênio, ele precisa fazer outras 3. Como só tem mais um carbono na molécula, ele vai fazer todas as 3 ligações com o outro átomo de carbono. E aí a ligação vai ser uma ligação tripla, tá? Essa molécula também tem o formato de uma linha. Então, essa molécula vai ter geometria linear. Se eu quiser saber se a molécula é polar ou apolar, eu vou fazer setinhas apontando para o elemento químico mais eletronegativo, que no caso é o carbono, né? Aqui eu tenho uma seta que aponta para a direita e uma seta que aponta para a esquerda. Então, essas setas se anulam, significa que o momento de dipolo é igual a zero. Toda vez que o momento de dipolo for zero, significa que essa é uma molécula apolar. Próximo exemplo é a molécula de CO2. Então, não é mais uma molécula formada apenas por 2 elementos químicos, né? CO2H2 também não era, mas o carbono estava fazendo ligação tripla. Então, eu preciso definir quem é o átomo central. Como que eu faço para saber quem é o átomo central? Eu escolho o átomo que faz a maior quantidade de ligações. O carbono está na coluna 14 da tabela periódica. Ele tem 4 elétrons de valência, então ele faz 4 ligações. O oxigênio está na coluna 16 da tabela, significa que ele tem 6 elétrons de valência. Como ele tem 6 elétrons de valência e ele quer completar 8, ele faz 2 ligações apenas. Então, como o carbono faz mais ligações, ele vai ser o meu átomo central. Agora, o que eu preciso pensar é como que eu vou distribuir os elétrons ao redor do carbono, que é o átomo central.
como a gente já viu, carbono tem 4 elétrons de valência. Desses 4, né, esses 4 elétrons vão ser usados para fazer ligação com 2 átomos de oxigênio. O oxigênio faz 2 ligações. Então, cada átomo de oxigênio vai precisar de 2 elétrons. Então, vão ser 2 elétrons fazendo ligação com o oxigênio, 2 elétrons fazendo ligação com o outro oxigênio. Logo, o carbono terá seus elétrons divididos em 2 grupos, com um par de elétrons em cada grupo. Como são 2, a melhor forma de eu colocar esses elétrons o mais afastados um do outro é um à direita e outro à esquerda, com um ângulo de 180 graus entre eles. Então, a ligação vai acontecer. Está faltando o elétron aqui, né? A ligação acontece aqui e acontece aqui. Ligação dupla, né? Se eu quiser saber se a molécula é polar ou apolar, o oxigênio ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, eu faço a setinha apontando para ele. Como que eu sei? A eletronegatividade cresce nos períodos da tabela periódica da esquerda para a direita. O oxigênio está na coluna 16 e o carbono está na 14. Então, o oxigênio está à direita do carbono. Significa que ele é mais eletronegativo. Como eu tenho uma seta apontando para a esquerda, a outra apontando para a direita, elas se cancelam e o momento de dipolo é igual a 0. Toda vez que o momento for 0, a molécula vai ser apolar. Molécula CH2O, o carbono é o elemento central porque ele faz 4 ligações. O hidrogênio faz uma, o oxigênio faz 2. Como que eu vou distribuir os elétrons ao redor do carbono? O oxigênio faz 2 ligações, então são 2 elétrons para ele. O hidrogênio faz uma ligação, então vai ser 1 elétron para cada átomo de hidrogênio, que são 2. Né? Então, eu vou dividir os elétrons do carbono em 3 grupos. Como são 3, eu vou separar esses elétrons, imaginando que eles ocupam os vértices de um triângulo. E aí eu tenho um oxigênio aqui, o hidrogênio aqui e o hidrogênio aqui. Então, essa molécula ela vai ficar com essa configuração. Com essa geometria que lembra um triângulo, né? Então, essa molécula tem uma geometria trigonal. Agora, eu quero saber se a molécula é polar ou apolar. Então, o que eu tenho que fazer? Desenhar setinha apontando para o mais eletronegativo. Então, aqui aponta para o oxigênio e aqui aponta para o carbono. Todas as setinhas apontam para cima. Então, eu tenho um momento de dipolo diferente de 0 apontando para cima. Essa molécula é uma molécula polar. No SO2, o átomo central é o enxofre. O enxofre tem 6 elétrons de valência. Dos 6 elétrons, 2 vai para um oxigênio, 2 vai para o outro e 2 não fazem ligação. Dividiu os elétrons do enxofre em 3 grupos, né? Imaginando que eles estão nos vértices de um triângulo. Então, eu tenho uma ligação aqui com o oxigênio e outra ligação aqui com o outro oxigênio. Notem que o enxofre tem 6 elétrons, então ele só precisa fazer 2 ligações. Então, quando ele faz a ligação compartilhando elétrons com um dos átomos de oxigênio, ele já completou o octeto dele. Então, a outra ligação acontece de maneira que só o oxigênio vai se beneficiar dos elétrons do enxofre. O enxofre não precisa fazer o compartilhamento com o oxigênio. Essa ligação é chamada de ligação covalente dativa, né? Então, eu posso representar essa molécula dessa forma aqui, ó, onde a setinha indica que apenas o oxigênio está, vamos dizer assim, usando os elétrons do enxofre. Tá? E aí, quando eu fizer a setinha apontando para o elemento mais eletronegativo, as 2 setas apontam para baixo. Então, essa molécula tem um momento de dipolo diferente de 0, que aponta para baixo. É uma molécula polar. No CH4, o carbono tem 4 elétrons de valência e ele está compartilhando os seus 4 elétrons com 4 átomos de hidrogênio.
Então, eu vou distribuir esses elétrons imaginando os vértices de um tetraedro. Cada elétron está em um dos vértices do tetraedro, tá? Então, eu faço setinhas apontando para o elemento mais eletronegativo, que é o carbono. Então, eu tenho uma seta apontando para baixo, que anula, que aponta para cima. E uma apontando para a direita, que anula, que aponta para a esquerda. Então, essa molécula tem um momento de dipolo que é nulo, significa que a molécula é apolar. Ah, e a geometria aqui é qual, galera? Eu tenho esse formato para essa molécula. A geometria dela é tetraédrica. A molécula de amônia, o nitrogênio é o átomo central. O nitrogênio está na coluna 15 da tabela, tem 5 elétrons de valência. Desses 5 elétrons, 3 vão estar envolvidos em ligação com cada um dos 3 átomos de hidrogênio e sobra um par de elétrons. Então, eu vou dividir os elétrons do nitrogênio em 4 grupos, né? Onde 3 desses grupos têm um elétron que vão se ligar aos átomos de hidrogênio e sobra um par de elétrons que não faz ligação. Então, como eu dividi os elétrons do nitrogênio em 4 grupos, eu imagino os vértices de um tetraedro com os elétrons ocupando esses vértices. Esse par de elétrons aqui que não faz ligação, ele dá uma empurrada, né, nos elétrons que fazem ligação com o hidrogênio por causa das forças de repulsão e joga os elétrons do nitrogênio mais lá para baixo, tá? Então, a molécula de amônia, ela tem esse formato. Como que chama essa geometria? Geometria piramidal. E será que essa molécula é polar ou apolar? Então, o nitrogênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, então todas as setinhas apontam para ele. Então, essa molécula tem um momento de dipolo diferente de zero, que aponta para cima. Ela é uma molécula polar. No caso da água, o oxigênio é o átomo central e ele tem 6 elétrons de valência, onde apenas 2 fazem ligação, cada um com um dos átomos de hidrogênio, e sobram 2 pares de elétrons que não estão ligados. Então, percebam que eu dividi os elétrons em 4 grupos, onde eu tenho 2 pares de elétrons que não fazem ligação e 2 elétrons ligados com os átomos de hidrogênio, né? Então, eu imagino os vértices de um tetraedro, só que apenas 2 elétrons vão fazer ligação. Então, eu tenho essa configuração aqui para a molécula de água. Então, a água tem geometria angular. Para saber se a molécula é polar ou apolar, eu faço setinhas apontando para o oxigênio, porque ele é mais eletronegativo. Então, ela tem um momento de dipolo diferente de zero, que aponta para cima, né? E a molécula de água é uma molécula